Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual em Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora, @Viana. Na descrição desse vídeo está nas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Família vencendo os problemas pelo poder do nome de Jesus. Caríssimo, Deus me deu a graça de viajar em muitos estados, cidades, paróquia, capela, grupo de oração, pastoral em movimento, pregar a palavra de Deus. E com isso eu tenho visitado casas e famílias. Eu sempre tenho encontrado pessoas trazendo para mim realidades que a gente muitas das vezes olhamos as pessoas saindo de casa, quando a gente visita as casas, nós achamos que naquela família tudo é perfeita, mil maravilha, mas é engano nosso, é engano seu, porque nós precisamos entender aqui, querido, querida, não existe família perfeita, mas existe família que busca de fato vencer os problemas diariamente e constantemente. Exatamente. Querido, quando eu chego em minha casa, sempre alguém fala comigo: o Enio, os meus pais só vivem brigando. Todos os dias é confusão, não tá aguentando mais. Sempre chega a mãe: o Enio, eu não sei o que faço com meu filho. Ele sempre é reprovado nas disciplinas. O Enio, não sei o que eu faço com meu marido. É um vício no álcool, nas drogas. O Enio, não sei o que eu faço com a minha filha. Ela chegou grávida em casa. O Enio, não sei o que eu faço com a minha filha. Ela tá se mutilando. O Enio, não sei o que eu faço com meu filho. Ele está com depressão. O Enio, não sei o que eu faço. Eu sou estéril. O Enio, não sei o que eu faço. Eu e meu marido está desempregado. O Enio, a empresa da minha família está indo à falência. Então, a gente sempre tem ouvido isso. Problemas, problemas, problemas. Nós precisamos entender aqui um detalhe aqui, querido. Aqui eu não quero que você fique pensando que a nossa vida é cheia de problemas. Mas eu quero que você entenda que problemas nós temos. Não adianta a gente colocar debaixo do tapete. E não adianta a gente fingir que não tem problemas. Todos nós temos. Na Associação Escolhidos do Padre Pio tem problemas. Dentro da minha casa tem problema. Na igreja tem problema. No trabalho tem problema. Na escola tem problema. Mas existe um diferencial que nós precisamos entender. Lembre-se que é pelo poder do nome de Jesus. Exatamente, querido. Aqui nós precisamos entender. Com Jesus nós venceremos tudo. Porque Jesus é o nosso sustento, Jesus é a nossa força, é a nossa rocha. E aqui precisa cair essas escamas dos nossos olhos. Eu não vou voltar para casa não, porque na minha casa é o inferno. Eu não vou voltar para casa não, porque na minha casa é cheio de problemas. É menino gritando, é louça suja, é casa suja, é muito barulho. Você acha que só sua casa é assim? Não. Todas as casas têm seu problema. Talvez na sua casa tem barulho, mas na outra casa tem outro problema. Na outra casa tem outras dificuldades. Nós precisamos hoje compreender isso. Eu queria que você comentasse aí, ó. Comenta aí, por favor. Diga assim: o Enio, na minha casa não tem nenhum problema que você acabou de citar. Comenta aí. Eu tenho certeza que não. E nós estamos aqui para vencer com Jesus. Então nós precisamos entender um detalhe. Nós precisamos parar com isso e dizer: eu não vou voltar para casa não, por causa disso e daquilo. Nós precisamos, a primeira coisa, querido, nós temos que ser esse cristão autêntico que leva Jesus para dentro de casa.
que leva fé para os nossos, que leva a esperança para os nossos, que leva a alegria para os nossos. Nós precisamos ser esse cristão autêntico que leva a Jesus, porque sou eu que conheço Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele mesmo disse que não é os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então eu tenho que ser aquela pessoa que leva a esperança para os meus. Exatamente, querido. Eu quero trazer aqui algo que você pensasse e refletisse. Quando você adquire um produto que tem vidro pelo correio ou por uma transportadora, na caixa vem dizendo um símbolo para que a caixa fique virada para cima e avisando: é frágil, dos 4 lados, frágil, frágil, frágil. Significa que é o quê? Para ter cuidado com a caixa, porque senão a caixa pode quebrar ou destruir, acontecer alguma coisa com a caixa. Não é assim? Meus irmãos, a nossa família precisa de cuidados. E nós precisamos cuidar da nossa família. Meus irmãos, eu queria que você entendesse um detalhe. Jesus, quando ele viu o povo que estava sofrendo, ele decidiu cuidar. Ele decidiu multiplicar os pães. Ele decidiu ajudar e colaborar. E aqui nós precisamos entender um detalhe, querido. Se eu que conheço a Jesus, se eu que sou o único que reza na minha casa, então eu preciso estar dentro dessa casa para ser sinal de luz, sinal de esperança, sinal de força, sinal de buscar a vitória. Porque é isso que vai fazer as pessoas vencerem os problemas. Meus irmãos e minhas irmãs, quando há problemas e a família se separa e cada um vai para o seu canto, o problema é resolvido? Não. Você sabe que não. Precisa ter uma estratégia para vencer os problemas. Colocar debaixo do tapete não vai adiantar de nada. Deixar no canto das paredes, debaixo da estante, debaixo do sofá, debaixo da cama, a sujeira não vai adiantar de nada. Nós precisamos vencer os problemas. Cada um de nós precisamos pensar e refletir sobre esses problemas que você tem na sua casa. E quando você compreende e entende esses problemas, nós precisamos amar os nossos. Nós não podemos rejeitar. E assim foi o que Jesus fez. Jesus olhou, compadeceu e quis ajudar. Meus irmãos, entenda uma coisa aqui. A sua família pode ter qualquer tipo de problema, mas é a família que Deus te deu. Antes de qualquer coisa, antes desses problemas, já era a sua família. Então ame a sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, você precisa amar a sua família. E eu tenho certeza, meus irmãos, quando a gente ama e quando você sente amado, quando você passa por um problema, você tem garra para vencer todos eles, todos os problemas. Eu lembro que tinha um marido de uma mulher que ela era dependente químico, dependente do álcool. E o adolescente disse pra mim que não queria mais voltar pra casa, porque sempre dentro de casa tava um pé de briga entre o pai e a mãe, porque o pai bebia álcool e a mãe não aceitava, não gostava, e briga dentro de casa, briga, palavra áspera, palavra de grosseria. E o filho dizia pra mim que não queria mais voltar para casa, que ele odiava o pai e a mãe, porque ele assistia todo esse momento de problema, essa discussão, essa agressão verbal, palavras de baixo calão, criticava ambos. A mãe chamava o pai de piguço e assim dizia. Ele ouvia que a mãe dizer: eu não te amo mais, você se tornou um piguço, você me trocou pela cachaça, você decidiu ser viciado no álcool, você decidiu só viver nessa vida, eu não te quero mais, vai embora da minha vida, vai embora da minha casa, eu não te quero mais não. E esse adolescente chegava pra mim e me falava tudo isso. E aí, meu irmão, minha irmã,
eu disse pra esse adolescente de mais ou menos de 14 anos, 15 anos, que ele precisava amar o pai dele e amar a mãe dele, que tava passando um momento muito difícil e ele precisava ajudar. Eu lembro quando eu falei isso pra ele, ele começou a me dizer toda essa história que eu disse pra vocês. E eu disse pra ele, antes de seu pai ser um alcoólatra, é o seu pai. Antes de sua mãe falar tudo isso pra seu pai, antes de você assistir essa briga, ela é a sua mãe. Eles são seus pais. Quando eu disse isso, ele chorou e disse, verdade, Wayne. É o inimigo que tá tentando destruir o casamento dos meus pais e fazer que eu odeie os meus pais e saia de casa ou faça qualquer tipo de besteira. Eu disse pra ele, verdade. Então vamos ajudar seus pais, vamos mostrar pra eles que você o ama acima de tudo e qualquer coisa. Quando eu disse isso pra ele, eu falei pra ele, agora você precisa conversar com o seu pai após o amanhecer, quando o seu pai não estiver alcoolizado. E deu um bom conselho, oriente ele a procurar uma clínica para de fato ele possa se tratar. É claro, se ele quiser. E eu disse pra ele, diga pro seu pai que você o ama. Diga pra ele que você quer que ele se cuide. E diga pro seu pai que pode contar com você. Quando ele me disse isso e falou com o pai dele, e ele me passou todo o recado que aconteceu, o pai dele disse que queria ser tratado, que deu um abraço no pai, pediu desculpa por tudo. E aí ele falou pro pai, e depois ele conversou com a mãe. Mãe, deixa eu te dizer, conversei com o pai quer ser liberto do álcool. E eu perdoei ele. Eu sei que a senhora o ama. Antes de a senhora sabe que ele viver essa vida de alcoólatra, a senhora o amava. Eu queria pedir à senhora ajuda para apoiar ele, para que ele entre em uma clínica e ele se liberte do álcool. E a mãe dele assim, se é assim tudo bem, vou lá, vamos levar ele lá. A mãe levou, o filho levou o pai. O pai ficou um bom tempo nessa clínica e ele voltou uma nova pessoa. Entende? Só porque o filho disse que amava o pai e amava a mãe. Então isso fez de fato o pai querer vencer o problema do vício do álcool. E é isso que nós precisamos de fato querer fazer isso que aconteça, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos entender esse detalhe. Porque essa palavra dizer que ama, dizer que pode contar comigo, isso muda. Porque nós somos carentes, problemas nós temos. Nós não podemos fugir dos problemas, tem que buscar resolver. Eu atendi adolescente também, de 15, 16 anos, que dizia pra mim que não estava conseguindo ingressar em uma faculdade e que pensava em suicidar. Só que a mãe não sabia de nada disso. E eu perguntei o porquê que ele estava pensando em suicidar, porque ele disse que não sente amor da mãe, que ele já tentou 3 vezes e a mãe disse pra ele que tá gastando dinheiro em vão. E o filho sempre pensava isso. Tava com isso na cabeça, sem pensar em tirar a própria vida. E ele disse pra mim, Wayne, eu vou tentar mais uma vez, eu vim falar contigo pra você rezar por mim. E eu cheguei pra ele e falei assim, vem cá, me dá um abraço aqui. E disse pra ele, ó, em nome de Jesus, você vai conseguir essa faculdade e Jesus tá mandando te dizer que ele te ama. Esse menino começou a chorar. E aí, no final da pregação, acabou a oração, o momento de oração, ele chorou muito nos meus braços. E aí nós pegamos esse adolescente e levamos na casa dele para fazer um momento de oração. E aí, chamei a mãe para conversar com o filho e falei para a mãe dele e pedi ele para desabafar na frente da mãe. Ele foi e disse para a mãe. A mãe começou a chorar. E a mãe dele só ia na missa, não sabia o que estava acontecendo, passando. E a mãe dele pegou ele, a mãe e ele chorando. E eu vi toda aquela cena. Pensei que não, os dois começaram a chorar, abraçado. Ele disse pra mim, meu filho,
Não importa quantas vezes você tenta fazer a faculdade e você perca, você não consiga ingressar na faculdade. Pode ter toda certeza, meu filho, todas as vezes que eu disse aquilo pra você, a palavra foi em vão. Mas pode ter toda certeza. O dinheiro passa, mas o amor que sua mãe tem por você é grande. Eu amo muito você, meu filho, você é precioso pra mim. Aquele filho chorou no colo da mãe, chorou, apertou e disse pra ela: que bom, mamãe, saber, mãe, que a senhora me ama. Eu não vou tirar mais a minha vida, porque a senhora me dizia mais aquilo e agora eu sei que a senhora me ama. Meus irmãos, não foi 2 anos, eu encontrei novamente essa família. Eu fiquei sabendo que esse jovem já estava ingressado em uma faculdade, já estava estudando. E essa família, de fato, tinha vencido esse problema. Dizer que ama muda todo o cenário. Vence todos os problemas. Eu não sei qual é o problema que tem dentro da sua casa. Eu não sei a realidade que você tem na sua casa. Eu não sei. Mas lembre-se de uma coisa. Maior que esse problema que tem na sua casa tem que ser o maior que você tem pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cônjuge. Ei, demonstre, fale que ame as pessoas que estão próximas de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, não fale pelo cotovelo, não fale asneira, não fale besteira. Porque nós precisamos dizer, meu irmão, que amamos os nossos. Nós não sabemos quanto tempo tem. Hoje, quantas pessoas estão fazendo besteira, tomando atitude sem pensar, por causa de palavras que magoam, que ferem. Eu queria direcionar a palavra para você que me acompanha e reza comigo. Não deixe para o outro tomar atitude e dizer que ama. Vá você. Ah, mas por que a minha mãe não pode dizer? Diga você, filho. Diga você pro seu pai, pra sua mãe. Diga pra você, pro seu irmão, pra sua irmã. Não deixe que o outro tome a decisão. Tome a decisão você. Você vai e diz que ama. Apoie. Dê o ombro, amigo. Dê atenção. Nós precisamos ser esse primeiro que toma a decisão de dizer que o ama. Ame os seus. Valorize os seus que estão próximos de você. Quando nós sentimos amados, nós vencemos todas as tribulações e dificuldades. Pare de olhar para o problema que vocês estão passando. Mas lembre-se, as alegrias, as vitórias, conquistas. Lembre-se de tudo isso que vocês já alcançaram junto. Não deixe que esse problema destrua a sua família, o seu matrimônio, os seus filhos, o casamento de seus pais. Não deixe. Porque é isso que o Barba Azul quer fazer. É isso que o inimigo quer fazer. Então eu e você que conhecemos Jesus, abrace mais, ame mais, perdoe, busque reconciliar. Nós temos que ser protagonista para o bem. Cada um de nós, especialmente o missionário. Não diga que odeia as pessoas. Não diga que você tenha raiva. Seja construtor de ponte, não de barreira. Não dificulte a vida das pessoas, mas facilite. Seja um facilitador da graça de Deus. A partir de hoje, comece a unir a sua família, não separar. Comece a falar palavras de carinho, de afeto, de consolação. É por isso que nós estamos aqui, para ser luz e sal. Precisamos unir a nossa família. Precisamos fazer que nossos pais se unam, se amem cada vez mais. Porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Nós não sabemos quanto tempo a nossa família está próxima de nós ou nossos irmãos. Qualquer momento podemos partir. Então vamos aproveitar os mínimos minutos para dizer para os nossos que amamos, e você verá que você irá conseguir vencer todos os problemas. Porque Jesus
está conosco. Amém. Nós vamos ler um relato que nós lemos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. O início dos grupos de oração de Padre Pio e seus efeitos. Padre Pio vinha organizando grupos de oração informais desde o tempo em que estava em Foggia. Em 1947, anunciou: chegou a hora de unir os atos e intenções, de oferecer a Nosso Senhor orações coletivas, implorando por sua misericórdia, sobre uma humanidade que parece tê-lo esquecido. Sanguinetti operou como o braço direito de Padre Pio ao coordenar a fundação de grupos formais em 23 cidades italianas, em que os fiéis se reuniam mensalmente, com a permissão do bispo local, para rezar pelo Papa, pelos ministérios de Padre Pio, pela paz mundial e por suas próprias intenções. Consciente do risco de fanatismo, Padre Pio insistiu que cada um dos grupos de oração estivesse sob guiamento de um padre, pois somente um sacerdote pode garantir a união com a Igreja. Imaginou os grupos de oração como um imenso coro a ligar o céu à terra e os homens a Deus. Seu principal objetivo com a organização dos grupos era levar as almas para o Senhor, encorajá-las a rezar juntas com Jesus, insistindo que isso certamente desagrada a Satanás. Quando o padre faleceu, 2 décadas mais tarde, seu exército de oração tinha mais de 700 grupos em 14 países, com mais de 70 mil membros. Livro Padre Pio, A História Definitiva. C. Bernardo Rufim, página 417.